Evangelho de João, capítulo 10, mesmo sentados, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 30. Hoje nós queremos mais uma vez trabalhar esse texto, principalmente por notarmos a ênfase da segurança que aqueles que fazem parte como ovelhas do aprisco do Senhor devem ter. Eu sempre digo para os irmãos que Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele proporcionou para nós uma vida de segurança. Nenhum povo nesse mundo possui tanta segurança como o povo de Deus. E talvez o capítulo 10 de João seja um dos capítulos que mais fortaleçam o nosso coração e fortaleçam a nossa fé no que diz respeito à segurança que eu e você podemos ter, não apenas no curso do tempo nessa vida, mas também quando o curso, a carreira que Deus propôs para nós terminar e nós adentrarmos a eternidade no seu reino e na sua glória. Então, nessa noite nós queremos mais uma vez meditar nesse capítulo. Já estamos praticamente há um mês presos nele, possivelmente ainda vamos ficar algumas semanas, por causa das lições maravilhosas que podemos encontrar e que fortalecem a nossa esperança, fortalecem a nossa fé, fortalecem o nosso ânimo, fortalecem a nossa vida. Então, João capítulo 10, vamos ler do versículo 1 ao versículo 30, mesmo sentados. Está escrito: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos, quando vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, e quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, por que o ouvis? Diziam os outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o crede. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que
todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, mais uma vez pedimos, Senhor, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a compreender, Senhor, as verdades contidas nesse texto, que possam servir, Senhor, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, Senhor, e para o nosso serviço em transmitir, Senhor, as verdades contidas na Tua Palavra àqueles que carecem, Senhor, de conhecimento da mesma. Por isso, vem ser com a minha vida, vem ser com a vida dos Teus filhos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos um texto como esse, em primeiro plano surge na nossa mente alguns pregadores que teimam em insistir na possibilidade de alguém que foi alcançado pela obra salvadora de Cristo perder essa salvação por alguma coisa que ele venha fazer, produzir na sua vida. E quando nós notamos esse tipo de ideia sendo transmitida, ela parece um pouco contrária aos aspectos acerca da segurança que nós vemos o próprio Jesus transmitindo com aqueles que fazem parte do seu reino, para com aqueles que fazem parte do seu povo. É lastimável, muito triste, quando nós nos deparamos com pessoas que teimam, insistem e debatem conosco acerca da possibilidade da obra que Jesus realizou para salvar a vida delas não ser tão poderosa, não ser tão suficiente, não ser tão eficaz e não ser tão definitiva como foi. Elas não conseguem colocar na sua cabeça e nem no seu coração que a obra que o Filho de Deus realizou na cruz do Calvário, nela se cumpriu tudo aquilo que eu e você e que cada ser humano aqui nesse mundo precisa para encontrar vida e vida eterna com o Senhor. Aqui a ênfase de Jesus Cristo no seu discurso com os judeus, que basicamente começou depois daquele milagre relatado no capítulo 5, chega à sua consumação. Aqui no capítulo 10 nós terminamos a primeira parte do Evangelho de João, e no capítulo 11 é dado início à segunda parte da mensagem, que culmina com a proximidade da sua vinda, da sua morte, da sua crucificação e da sua ressurreição. Então, para aqueles que questionavam Jesus, para aqueles que perseguiam Jesus, para aqueles que de alguma maneira, como judeus, se opunham continuamente contra a mensagem de Jesus Cristo, Jesus diz para eles claramente que, por força da sua oposição e pelo fato deles não haverem compreendido aquilo que Jesus estava ensinando acerca do reino de Deus e da entrada de um pecador no reino de Deus, eles não eram de Deus, porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Eles não eram ovelhas do rebanho de Deus que tinha Jesus Cristo como o bom pastor. Esse texto, ele expõe de maneira figurada todo o contexto de segurança objetiva que eu e você podemos ter acerca da nossa salvação. Por que nós estamos salvos? Por que temos certeza da nossa salvação? Por que estamos seguros quanto à nossa caminhada, à nossa carreira e o fato de nós chegarmos no fim da nossa carreira e encontrarmos com o nosso Salvador e habitarmos com Ele para sempre? Simplesmente porque a obra que nos colocou na carreira, a obra que nos mantém na carreira, a obra que vai nos fazer chegar ao final da carreira e que no final da carreira vai nos transformar e nos inserir agora de maneira perfeita no seu reino, ela pertence a Deus e não a nós. Toda a obra da nossa salvação está fundamentada e está alicerçada numa obra que Deus fez e não nós. Tanto que quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, fala no versículo anterior, no 15, que estava pronto para pregar o Evangelho, ele estava pronto para pregar o Evangelho, porque ele se sentia alguém privilegiado, um pecador que havia sido separado por Deus para anunciar a salvação para outros pecadores. É isso que significa a expressão quando ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Na verdade, a ideia de Paulo ali é que ele se sentia profundamente honrado.
Ele usou uma figura possivelmente porque a palavra orgulhoso não caberia ali pelo o sentido que ela tem em termos de pecado, mas ele se sentia privilegiado em poder anunciar a salvação de Deus para outros pecadores, tanto judeus como gentios. E ele diz porque ele tinha tanta confiança que a mensagem do Evangelho poderia pegar o pior pecador e transformá-lo no santo de Deus. No versículo 17 ele vai dizer, porque nele é no Evangelho de Cristo, o qual ele não se envergonha, se revela a justiça de Deus. Então Paulo deixa claro naquela passagem que o que salva o pecador é a obra que Deus realizou através do seu Filho e não qualquer obra que nós pudéssemos produzir a fim de que Deus, olhando para nós, nos desse uma nota 10 e nos levasse para o céu. Então a confiança de Paulo, que não importa o quão mal uma pessoa possa ter sido nessa vida, no Evangelho há poder para transformar a sua vida, libertando-a da culpa e do castigo, libertando-a da influência e no final, libertando do pecado. Era possível essa obra acontecer porque a transformação não dependia do pecador, dependia do poder da cruz, da obra consumada que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Aqui não é diferente. Jesus vai usar uma série de metáforas para explicar essa realidade para o judeu que perecia e para os seus discípulos que estavam na caminhada com ele. Se por um lado, para os judeus, ele sempre deixou claro que a oposição que eles estavam fazendo ao seu ministério e a oposição que eles estavam fazendo à obra que Jesus estava realizando, isso era uma prova clara de que eles não eram de Deus, não tinham Deus, não faziam parte do povo de Deus e estavam caminhando para a perdição por causa dos seus pecados. Mas no meio dos pecadores existe um grupo de pessoas por quem Cristo, o bom pastor, deu a sua vida por eles e esses vão vir a ele. Então, a suma de todo esse texto nós poderíamos resumir em 8 proposições. Primeira, é que essas ovelhas que estavam andando como ovelhas desgarradas, que não têm pastor, Jesus cita isso em uma das das narrativas das suas andanças naquele tempo. O próprio Isaías, no Isaías 53, ele vai dizer que antes do castigo que nos traz a paz ser lançado sobre o Filho de Deus, nós andamos desgarrados como ovelhas que não tinha pastor, cada um fazendo o que queria da sua vida. Só que ele vai dizer, mas Deus fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Então, nesse sentido, o bom pastor dá a vida e ele vai buscar essas ovelhas. Ele disse aqui no capítulo 10 que ele não apenas tinha ovelhas no meio do povo de Israel, mas ele tinha ovelhas que não estavam nesse aprisco e cabe a mim ir buscá-las. E o instrumento que Jesus Cristo usa para ir buscar essas ovelhas que estão perdidas fora do aprisco ainda é a pregação do Evangelho. O instrumento que Jesus Cristo usa para alcançar, para ir buscar, para que Ele vai buscar cada uma dessas ovelhas, porque Ele, como o bom pastor, deu a vida para comprar e para torná-las parte do seu rebanho, é a igreja, é cada um de nós. Então, quando nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos como Paulo com segurança. Porque existem ovelhas lá fora. Existem ovelhas que estão fora do aprisco, por quem Jesus Cristo morreu na cruz, comprando-a com o preço do seu sangue, e cabe a nós ser a boca do Supremo Pastor, do bom pastor, chamando essas ovelhas para o aprisco. Mesmo nós afirmando que toda a obra de salvação está realizada num trabalho que Deus fez completamente, isso não anula diante de Deus a nossa responsabilidade. Porque Ele vai deixar claro, como nós vimos do 29 em diante, que essas ovelhas, quando ouviram a voz dele, elas deram ouvido.
Aqueles judeus que estavam sendo confrontados, estavam confrontando Jesus, eles ouviram aquilo que Jesus ensinou, eles ouviram aquilo que Jesus pregou, eles ouviram os milagres e as obras que Jesus havia feito, mas simplesmente eles estavam totalmente cegos à realidade do fato de que Jesus Cristo era o Salvador do mundo enviado, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aquele que cresce nessa obra de morte e ressurreição que ele realizou, tivesse vida eterna. Então, nesse sentido, quem não ouve, no sentido de dar ouvidos à mensagem do Evangelho e responder a essa mensagem de maneira ativa, com um sim bem grande para Jesus Cristo, essas pessoas não fazem isso, por um lado, porque podem não ser ovelhas dele. Isso deveria deixar as pessoas em desespero e não em alegria. Por que é que eu ouço a mensagem do Evangelho e não digo sim para ela? Por que é que eu ouço a mensagem do Evangelho e trato essa mensagem simplesmente como se fosse uma invenção de religiosos, como se fosse mais uma tradição de uma religião no meio de tantas que nos oferecem a mensagem da salvação? Por que é que eu muitas vezes escuto a mensagem do Evangelho que me fala da prova de amor de Deus, sacrificando o seu Filho no nosso lugar e fazendo com que ele morresse no nosso lugar para que nós recebêssemos gratuitamente a sua vida, e simplesmente vou embora como se não tivesse escutado absolutamente nada de interessante? Isso, em primeiro plano, pode significar que Jesus Cristo não pagou o preço na cruz para salvar a minha vida. Isso deveria deixar as pessoas desesperadas e não enraivecidas como aqueles que levam essa mensagem maravilhosa. Segundo, pode acontecer de que ali pode estar uma ovelha que ainda não chegou o tempo de Deus abrir os seus olhos para crer. Deus tem um dia marcado para alcançar todos aqueles por quem Cristo morreu na cruz do Calvário. E nesse sentido, quando esse dia chega, às vezes na primeira pregação, às vezes na 10ª, às vezes na 100ª, o Espírito Santo abre o nosso entendimento, nos faz nascer de novo, e aí tudo ganha sentido. Mas uma coisa não muda: todas essas coisas acontecem porque um dia o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Essas coisas só se tornam possíveis porque um dia Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundância, e por causa da morte do Supremo Pastor nos tornássemos parte do seu rebanho, nos tornássemos ovelhas do seu pasto. Então a ovelha, que é a ovelha, ela vai decidir segui-lo. O reflexo externo da obra interior é a atitude do pecador em simplesmente dizer: eu creio naquilo que Cristo fez pela minha vida e eu vou segui-lo. As ovelhas ouvem, e às vezes ouvir a voz do Mestre vai exigir da gente esforço, porque nós temos uma infinidade de ofertas por aí, nos dizendo: olha, esse caminho aí não é verdadeiro, como ficou bem claro ontem à noite na pregação do pastor Ricardo. É muita oferta tentando nos oferecer um caminho mais leve, um fardo menos pesado do que o fardo que Jesus já tirou o peso dele, a fim de que nós imaginemos que possamos caminhar nessa vida, vivendo de maneira contrária à vontade de Deus, acreditando que vamos chegar no fim da jornada e ouvimos dele: vinde benditos do meu Pai. A Bíblia não dá essa esperança, porque aquilo que professamos ser a verdade de Deus, ela deve de alguma maneira se equiparar com aquilo que as pessoas veem na nossa vida. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse grupo de ovelhas de Deus, de ovelhas do aprisco, do bom pastor que é Jesus Cristo, é que de verdade elas foram ao encontro da mensagem e elas decidiram tornar aquela mensagem o alicerce sobre o qual a sua caminhada iria ser estabelecida. E não foi só uma decisão passada. O ato de dar ouvidos à voz do Supremo Pastor deve fazer parte da vida de quem é ovelha continuamente. É aí que Paulo diz lá no 1,17, complementando o versículo, quando ele diz que nele, isso é, no Evangelho, se revela a justiça de Deus de fé em fé. Então, depois de conhecermos a Cristo, não existe outro tipo de vida.
A nossa vida, como ele diz em 2 Coríntios 5, 7, não é vivida pelo que vemos, mas ela é vivida por aquilo que cremos. Aquilo que cremos vai determinar o curso da vida que nós tenhamos, as direções que vamos tomar, os valores que são importantes para a nossa vida e aí por diante. Então, as ovelhas, de alguma maneira, fizeram um esforço em ouvir a mensagem do Evangelho. Nós, dependendo da família que pertencíamos, dependendo da religião que fazíamos parte, nós sabemos a oposição que sofre uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus Cristo. Não é fácil, principalmente na nossa região. Nós já pregamos para pessoas e vimos o tipo de oposição que elas sofreram por partilharem com as outras pessoas, com os conhecidos, com os familiares que haviam entregue a vida a Cristo. Todos tentaram de alguma maneira desmotivá-la a continuar na caminhada. Todos tentaram de alguma maneira fazer com que ela desistisse da caminhada e fosse caminhar em outro aprisco. Só que Jesus diz que é ovelha de verdade, ela não ouve mais essas vozes depois que vem para o aprisco. Ovelha que é ovelha, ela não ouve mais outra voz depois que ela reconhece a voz do Supremo Pastor. Essas ovelhas, no aspecto humano, temporal, físico, elas muitas vezes têm que fazer um grande esforço para dar ouvidos à voz do pastor, do bom pastor quando as chama, e elas fazem isso constantemente, porque o tempo todo elas sofrerão oposição e de alguma maneira se levantarão circunstâncias para tentá-las desanimá-las no curso da sua história e da sua caminhada. Jesus Cristo diz que as suas ovelhas, elas obedecem a Ele prontamente, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu acho interessante a ovelha, que a ovelha não fica em dúvida, quando ela reconhece a voz do pastor, do bom pastor aí chamando para o aprisco, elas obedecem prontamente, e aí por força de conhecerem a sua voz, pensando na figura da ovelha, elas depositam nele toda a sua confiança. Talvez a nossa era, esse deve ser um dos grandes desafios de nós como povo de Deus, porque temos ao nosso redor uma série de realidades que tentam nos convencer de que se nós quisermos segurança, nós temos que olhar para elas. Mas Jesus Cristo diz aqui que para que nós tenhamos uma segurança plena, nós só temos que reconhecer a sua voz, obedecer a sua voz e tornar a sua voz o guia da nossa vida. Essas ovelhas obedecem. Se somos ovelhas, obedecemos. Por isso que ele chega para os judeus e dizem: vocês não são minhas ovelhas. Vocês não me obedecem, as minhas ovelhas, as ovelhas que me seguem, as ovelhas que eu conheço e reconheço como minhas, elas me seguem. Então, as ovelhas seguem um pastor e o que acontece? Ele diz que as conhece e as reconhece. Ele não apenas diz: olha, ali estão ovelhas, mas ele diz: ali estão as minhas ovelhas. É muita segurança nós sabermos que Jesus olha para nós e diz: olha, aquele ali é meu, aquela ali é minha, eu dei a minha vida para comprá-la, eu morri a morte delas para que elas tivessem minha vida. Olha, está ali, aquela é uma ovelha minha, aquele é uma ovelha do meu aprisco, aquele é. Então temos essa segurança por saber que nós fazemos parte desse aprisco, volto a dizer, por causa de uma obra que Jesus Cristo realizou, e somente isso. Somente isso. Apesar de nós falarmos essas coisas, temos que repetir continuamente, porque não é incomum muitas vezes encontrarmos ovelhas em crise. E não deveria acontecer isso. Elas ouvem a voz de estranhos e tentam dar à voz do estranho a mesma autoridade que a voz do pastor das ovelhas, a voz de Jesus Cristo dá. Elas ouvem um evangelho estranho e ficam comparando o evangelho estranho com o evangelho verdadeiro, como se eles estivessem em pé de igualdade, e não estão.
Jesus Cristo deixa claro aqui que a ovelha dele não faz isso. Eu vou só citar uma experiência assim que é muito comum, não deveria ser, mas é muito comum, de nós ouvirmos pessoas que se dizem salvas, crentes, parando para pensar e olhando para o pessoal das outras religiões e dizendo: será que eles de verdade não estão certos e nós estamos errados? Isso não é atitude de ovelha. Jesus diz que esse tipo de crise uma ovelha não vai ter. Ela conhece a voz do pastor. E quando um estranho vem, cuja figura aqui é apresentada como a figura do ladrão, a figura do lobo, a figura do mercenário, quando esses aparecem com os seus discursos que não são e não estão de acordo com a voz do pastor, ele diz que as suas ovelhas, elas não ficam questionando quem de verdade está com a certeza, se o pastor ou o falso. Ele diz que quando os falsos chegam, as suas ovelhas fogem. As suas ovelhas fogem. Quando nós estávamos trabalhando esse texto, na semana, eu estava vendo uma reportagem que era justamente num país da Europa, acerca de como as ovelhas, elas reagiam quando ouviam a voz de um estranho e não a do seu pastor chamando elas. E aí o que acontece? Está o pastor com o rebanho, e o pastor, ele se cala por um período de tempo, sobe um elevado, um morro que tinha, e algumas ovelhas que estavam próximo desse pastor, elas vão seguindo. Como ele não estava chamando as ovelhas, algumas ovelhas distraídas, impressionadas com o pasto, ficaram comendo no pasto, e aí o pastor sobe, o morro desce, e aí fica só aquelas 5, 6 ovelhas perdidas lá longe do rebanho. E aí quando elas estão comendo lá, uma pessoa que não era o pastor pula o murinho e começa a chamar elas. Para quê? Elas olham para o lado, olham para o outro, olham para o cara que estava chamando, não veem nem o rebanho nem o pastor, elas saem correndo desesperadas pelo caminho, procurando e berrando atrás do pastor, porque elas estavam perdidas e um estranho chamando elas. Jesus vai dizer aqui que a ovelha aqui dele, ela reconhece a voz dos estranhos também. E quando os estranhos tentam convencer elas de que o caminho correto e o alimento correto é outro, elas fogem dele. Elas fogem porque elas reconhecem a voz de Jesus Cristo, elas reconhecem o Evangelho, elas conhecem aquele que deu a vida a elas. Ele diz aqui que ele deu a elas um tipo de vida que é muito diferente dessa que as pessoas vivem aqui. Tanto em termos de perfil, como em termos de tempo. Quando Jesus chega em João 10:10, que diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância, ele não estava falando de negócios dessa vida, de bens dessa vida, de recursos dessa vida. Porque o contrário de ter morte é ter vida eterna. Então a vida em abundância que Jesus estava oferecendo para as suas ovelhas que estavam fora do aprisco, era uma vida que estabeleceria entre elas e o seu Salvador, entre elas e o seu Senhor, um relacionamento de comunhão que iniciaria nessa vida e adentraria a eternidade. Lembrando que o problema do pecado é o fato de que ele afastou o ser humano de Deus e tornou esse ser humano incapaz de construir qualquer tipo de caminho por si mesmo que pudesse levar à comunhão com o Criador. Mas Jesus Cristo vem como a porta dos céus, como é bem dito e apresentada a figura da escada de Jacó, e por intermédio de Jesus Cristo agora eu e você temos acesso ao Pai. Pelo sangue de Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, e agora podemos nutrir com o nosso Criador e podemos nutrir com o nosso Salvador um relacionamento de comunhão que começa nessa vida e adentra a eternidade. Essa vida é a salvação completa e livre, fundamentada na suficiência da obra que Jesus Cristo fez. Então, quando temos certeza de salvação, não a temos por nada que vemos em nós. Não a temos por nenhuma segurança meritória, por algum tipo de obra que realizamos, por algum tipo de feito
mas toda a nossa esperança e toda a nossa segurança está alicerçada, volto a dizer, na morte do bom pastor, que através desse ato ele comprou ovelhas para o seu aprisco e terá essas ovelhas como herança eterna e perpétua. Então Jesus Cristo, ele deu às suas ovelhas a vida eterna. Como vimos na última pregação, na exposição do capítulo 10, 3 coisas ele deixa claro, e uma delas é que ovelha que é ovelha tem a vida eterna. E não tem porque conquistou, ela tem porque Jesus deu. Estamos seguros porque a vida eterna Ele nos deu, Ele não nos cobrou um preço, Ele não nos cobrou um merecimento, Ele foi lá e pagou o preço diante da lei de Deus, Ele fez por merecer no nosso lugar, para que Ele pudesse nos dar a vida eterna como um presente. E como resultado dessa vida eterna, alguns benefícios que nós já vimos para trás e vamos ver mais adiante. Um deles é o restabelecimento da comunhão com Deus. Lá em João 17,3, vamos chegar lá na sua oração sacerdotal, ele vai dizer que a vida eterna é essa. E ele vai dizer que a vida eterna, ela é o restabelecimento da comunhão do pecador com o Criador, no mesmo nível de comunhão e intimidade que o Pai tem com o Filho e o Filho com o Pai. Ele deixou claro em João capítulo 5, que essa vida eterna, ela está fundamentada na relação de amor entre o Pai e o Filho, e entre o Filho e aqueles que são seus. E lá, em João 17, mais uma vez, ele vai dizer que essa vida eterna, ela se manifesta na comunhão de alegria entre aqueles que fazem parte do povo de Deus, Jesus Cristo e o Pai. Então, há todo um envolvimento, uma nova realidade de vida que antes de Cristo estava ausente de qualquer promessa, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, verso 12. Estávamos distantes de Deus, sem Deus no mundo, alienados a qualquer promessa de salvação, mas agora em Cristo nós somos incluídos nesse povo, fomos inseridos nesse rebanho e fomos alvos de todos os benefícios conquistados por Cristo na cruz, ainda que alguns nós não tenhamos visto com os nossos próprios olhos, como a glorificação do nosso corpo e o reino de Deus se manifestando em glória visível. Mas o fato de não vermos, isso não implica na realidade que isso não será real. E aí que o escritor aos Hebreus diz que quando andamos por fé, nós nos apropriamos com relação às promessas eternas daquilo que ainda não se tornou visível, quando ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas, não é das coisas que eu espero, como se eu pudesse orar e pedir a Deus o que eu quisesse, com fé iria acontecer. Esse tipo de ideia não cabe no texto. O texto está dizendo que ainda que pareça demorado a vinda de Cristo e a vinda do reino, a fé que eu possuo nele é a garantia de que tudo aquilo que ele prometeu com relação à eternidade vai se cumprir na minha vida. E isso ficou claro do 10:34 em diante. Então, nesse sentido, nós recebemos a vida eterna. Nós somos o povo que tem a vida eterna, que tem garantida a vida eterna, que tem segurança de vida eterna. E por que nós temos essa segurança? Porque a obra eficaz, suficiente e poderosa para nós termos essa segurança foi Deus que fez no nosso lugar. Foi Deus que fez. Deus que fez para salvar a minha vida e a sua vida. E eu cito sempre Atos 20, 28, quando Paulo está lá reunido com os presbíteros de Éfeso em Mileto. E ele exorta aqueles presbíteros: apacentai o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. E ele vai terminar dizendo: para apacentardes o rebanho de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Quem estava naquela cruz, demonstrando o seu amor incondicional pela minha vida e pela tua vida, foi Deus. Para que eu e você, pecadores que merecíamos exclusivamente o inferno e a perdição, pudéssemos viver nessa vida na esperança de vida e vida eterna, pudéssemos esperar aqui e agora. E ele vai deixar claro, no final do texto que nós lemos, que essas ovelhas, elas nunca perecerão.
Nunca, absolutamente nada, nunca perecerão. Verso 27 e 28, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Nunca mais vamos viver com medo de chegar diante do juiz no último dia e recebermos o veredito: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno destinado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse tipo de veredito nós não vamos mais receber, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou de todo pecado. Ele deu a vida eterna, e se Ele deu, não há mais nenhuma possibilidade para aqueles a quem Ele deu a vida eterna voltarem a morrer espiritualmente novamente. Na verdade, a morte espiritual é consequência do pecado. A vida espiritual é consequência da obra que Cristo realizou. O pecado não pode mais desfazer isso. Não pode mais. Nada, absolutamente nada, pode mais atrapalhar isso. Ele diz que nunca perecerão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, você crê, eu criei, pastor, tenha a vida eterna. Ele morreu naquela cruz para dar vida eterna àqueles que creem. Ou como ele disse em João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrarão em juízo, pois já passaram da morte para a vida. Ele garante que nunca mais a condenação e o castigo alcançará a vida daqueles que creram de verdade. Por quê? Porque eles já receberam a vida eterna. E se eles receberam a vida eterna, nunca, absolutamente nunca, haverá condenação para eles. E um dos motivos é porque ele pagou o preço por essas ovelhas. Todo o preço que a lei de Deus exigia como castigo para os nossos pecados, como pena pelos nossos pecados, Jesus Cristo foi lá e pagou a promissória toda. Por isso que nós temos segurança do fim, porque Deus não vai cobrar a mesma conta duas vezes. Quando nós chegarmos lá no último dia, e Ele olhar para nós, os que cremos, Ele vai dizer: vinde, benditos, vinde. Quando Jesus Cristo estiver sentado no trono, Ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para o gozo. Mas não foi porque nós fomos pessoas boas, perfeitas, mas foi porque a sua obra perfeita e boa foi depositada, foi derramada sobre a nossa vida. Estamos seguros. Estamos seguros, vamos continuar seguros. Porque não importa o que se levante contra nós no curso da nossa jornada. Voltamos a dizer, fora dessas portas existe um mercado de oferta. O mercado que oferece continuamente ofertas que não estão de acordo com aquilo que o Supremo Pastor disse ou ensinou. São propostas totalmente contrárias à verdade de Deus e à maneira como o Evangelho revela essa obra de salvação, e nós não devemos dar ouvidos, porque se não é a voz de Cristo nos chamando pelo Evangelho, é voz estranha, e aí sim, a voz estranha, ela conduz para a perdição. Mas Jesus já nos deu uma garantia: se nós somos ovelhas dele, nós jamais vamos perecer. E aí ele conclui dizendo que ninguém as arrebatará da minha mão. E é ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Vez por outra, vamos pregar o Evangelho para alguém e descobrimos que essa pessoa é desviada. E nós vamos perguntar: por que foi que você abandonou a caminhada? E ela diz: pastor, porque o diabo colocou uns laços aí, a gente caiu no laço do diabo, e aí, só que caiu e ficou lá fora. Nós não negamos a verdade de que o diabo pode colocar tropeços pela minha vida, pela sua vida, e de alguma maneira, por não vigiarmos, nós caímos. Só que somos ovelhas, pelo Espírito Santo, vamos nos lembrar que temos um advogado no céu.
E ele diz que se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Ele nos levanta de novo, ele nos ergue, porque como ovelhas nós sabemos que não existe outro caminho. Como ovelhas nós ecoamos o mesmo bate de Pedro, quando ele perguntou: vocês querem me abandonar como aqueles que me abandonaram porque eu não vou dar mais comida para eles? Pedro disse: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu, ovelha que é ovelha, ela conhece a voz do pastor. Ela pode até tropeçar no caminho, ela pode até se machucar no caminho, ela pode até se ferir no caminho, mas quando essas coisas acontecem, ela se volta para o pastor e clama pela misericórdia. Ele vem e cuida das suas feridas, trata as suas feridas e a coloca no caminho novamente. Estamos seguros, ninguém pode nos tirar mais da mão dele. Se entramos num aprisco, absolutamente nada pode mais nos arrastar de lá. Não pode. O lobo que ele citou aqui, não pode. O mercenário não pode mais nos tirar lá do aprisco, não pode mais nos roubar. O ladrão não pode mais. O diabo, que ele disse aos judeus: vocês são filhos dele, não pode mais nos tirar do aprisco. Não pode. E nesse último versículo 29 e 30, que nós lemos, Jesus deixa claro o motivo da nossa segurança. O motivo dele ter transmitido tanta segurança para mim e para você. A vida cristã não é uma vida vivida com a confiança depositada no esforço religioso do pecador. É uma vida que é vivida de confiança em confiança nas promessas daquele que veio a esse mundo e morreu naquela cruz para nos tornar ovelhas do seu rebanho, ovelhas do seu aprisco. Ele vai dizer, ele diz aqui no verso 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas nunca hão de perecer, e aí ele termina, e ninguém as arrebatará da minha mão. Depois que entrou no aprisco, o fim é a glória. Depois que entrou no aprisco, o fim é a perfeição. No verso 29 ele vai dizer: porque aquilo que o Pai me deu é mais excelente do que tudo. Nós já expusemos essa realidade da importância que nós temos para Deus quando nós trabalhamos 1 Coríntios capítulo 3 e 6, quando Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos o santuário, aquilo que Deus tem de mais santo e de mais sagrado aqui nessa vida. Aqui, Jesus Cristo não usa a figura do templo, do santuário, como habitação do Espírito Santo, mas ele usa a figura do aprisco, das ovelhas de um rebanho que o Pai deu para ele e que ele pagou o preço na cruz quando veio a esse mundo. E ele vai dizer que diante de toda essa criação que Deus realizou, não existe nada mais especial do que eu, você e todos aqueles que vieram a crer. Não existe nada mais especial para Deus nesse mundo do que o rebanho que ele comprou com a morte do seu filho e deu de presente ao seu filho. Ele vai dizer que aquilo que o Pai me deu. Talvez você leia o texto e acreditava que a expressão deveria ser aqueles, por ser pessoal, mas a figura apresentada no texto é o rebanho que Deus deu. O rebanho que ele recebeu do Pai, que planejou essa obra salvadora. Ele participou dessa execução e o Pai entregou as suas ovelhas como presente ao seu filho. E ele diz que não existe nada mais excelente aos olhos de Deus nesse mundo do que a sua igreja, do que o seu povo, do que aqueles que foram comprados pelo seu filho. Isso é uma coisa contrária ao curso desse mundo. Imagine, se você matar um animal silvestre e for pego, você é preso, é inafiançável, não sai da cadeia até ser julgado. Se você mata e come, ainda que você esteja com fome e esteja passando necessidade, se for preso, não tem fiança, você só sai de lá depois de ser julgado, se for condenado depois de cumprir a pena.
Se você vai numa floresta e de alguma maneira você precisa tomar algum chá de alguma árvore e for pego tirando a casca da árvore para fazer um chá para se curar, você vai ser preso, é inafiançável. Você só sai de lá depois que for julgado, e se for julgado e condenado, depois que cumprir a pena. Se você fizer um monte de coisas contra aspectos da criação de Deus, desmatar uma área de mata que está preservada ou alguma coisa desse tipo, ainda que seja para pegar aquela lenha e se aquentar no frio, porque senão no inverno você não vai subsistir, você vai ser preso, não tem fiança, você vai ficar preso até ser julgado e, se for condenado, até cumprir a sua pena. Só que você pode matar um ser humano. E dependendo dos recursos que você tem, pagar 200, 300, 500 reais. E depois de matar um ser humano, você sair pela porta da delegacia e esperar o julgamento. Se o seu chamado não demorar mais de 20 anos e você, por expirar o prazo, ficar livre disso. Nós vivemos num mundo em que o ser humano é tratado como a escória, o pior que existe da criação. Ele é inferior aos animais, ele é inferior às árvores, ele é inferior aos oceanos, ele é inferior ao universo. Só que aqui não. Deus não diz isso. Deus diz que não há nada mais especial nessa realidade de vida para ele do que as ovelhas que fazem parte do seu aprisco. Estamos seguros. Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Aqui nesse mundo, em toda a existência, no curso desse mundo, nós somos o que Deus tem de mais valioso e o que Deus tem de mais especial. Pode o diabo tentar, pode o mundo tentar, podem os falsos obreiros, os falsos pregadores, os falsos apóstolos, os falsos mestres, ou seja lá o que for, tentar se levantar para nos enganar, para nos afastarmos do caminho do aprisco, e eles não vão conseguir. Porque como nós somos como igreja aquilo que Jesus tem, aquilo que Deus tem de mais excelente, a palavra usada aqui atribui um valor superior a qualquer coisa que nós possamos contemplar com os nossos olhos a nível de criação e de existência, e ele diz que aquilo que o Pai deu a ele é mais excelente que tudo, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Então a ideia de Jesus Cristo é: se alguém quiser tocar na nossa vida, se alguém quiser nos tirar do caminho, se alguém quiser nos roubar do aprisco do Senhor, ele vai ter o Pai e o Filho na porta do aprisco para me defender, para te defender e para defender todo aquele que crê. Algumas pessoas dizem: pastor, o senhor enfatiza tanto essa segurança fundamentada na soberania de Deus que corre o risco de um crente dizer: se é assim, então eu vou viver de qualquer jeito. Não é um problema da mensagem, é um problema do coração do ouvinte. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, se alguém ouve uma mensagem dessa e no seu coração diz: então eu posso ficar tranquilo, ele apenas está demonstrando que não é ovelha do aprisco. Ele ainda não ouviu o chamado do bom pastor. E como consequência disso, como Jesus disse anteriormente, eles não são de Deus porque não dão ouvidos à palavra de Deus que ouvem. Eles não são do rebanho porque não creem nas palavras do bom pastor, e Jesus chega ao extremo de dizer: eles são do diabo, porque se eles não creem em Jesus Cristo, é o diabo que eles servem. Então, saber que Deus fez tudo isso pela nossa vida e saber que Ele nos deu essa segurança nos deveria impulsionar para viver para Ele. Nós não temos mais que conquistar nada. Nós só temos que viver para Ele, fazer a sua vontade e glorificar o seu nome naquilo que fazemos. O comentarista, trabalhando esse texto, ele diz o seguinte: este ninguém, pense no lobo do 10:12, deve ter permissão de permanecer em sua irrestrição.
Nem Satanás, nem o falso profeta esperto, nem o perseguidor poderoso, nem ninguém mais em tempo algum poderá arrebatar qualquer ovelha da mão do Pai. Paulo, em Romanos 8, verso 37 em diante, Ricardo citou ontem na sua pregação, ele falando sobre o que é que pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Não pode. Mas não é normal você ver uma pessoa desviada do Evangelho e ela vai dizer: irmão, eu estava passando uma luta tão grande. Luta faz com que o ovelha se agarre com o pastor e não se afaste dele. Angústia, perseguição. Eu passei tanta humilhação, irmão, depois que eu criei no Evangelho, os amigos ficavam zombando de mim, eu perdi as forças e não fui, mas eu abandonei o caminho. O problema é que ele não tinha força espiritual para ir, porque não era ovelha. Não era ovelha. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada? Existe um hino que nós cantamos que o refrão é: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, fundamentado no texto de Romanos 8, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidades. E aí Paulo imagina algo que Deus criou e ele não registrou aqui, para que nós soubéssemos. E ele disse: existia uma criatura que Deus criou e não revelou ela nas Escrituras, se estiver naquela parte oculta que pertence ao Senhor, nem ela poderá mais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Como ovelhas nós estamos caminhando para a glória. Como ovelha nós estamos caminhando para o céu. Como ovelha nós estamos caminhando para o reino, para podermos viver eternamente ao lado do nosso Criador. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos continuar ouvindo a sua voz. Ele vai continuar nos reconhecendo como seu povo. E nós vamos continuar obedientes àquilo que a sua voz nos mandar fazer. Porque esse é o propósito da sua vida. Este é o propósito de toda aquela obra que ele realizou, a fim de que, até a sua vinda, até o último por quem ele pagou o preço na cruz do Calvário, seja alcançado e receba a vida eterna, como nós professamos ter recebido. Por isso, curva a sua cabeça e ora, Senhor. Pensando nessa figura da ovelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. Elas me seguem. Elas são ovelhas obedientes, não apenas quando ouviram o meu chamado na primeira vez, mas elas continuam ouvindo a minha voz e me obedecendo. Como você se encontra como ovelha? Como eu me encontro? Como nós nos encontramos diante de Deus? Será que de verdade temos sido essas ovelhas que, ouvindo a voz do pastor, nós obedecemos e transformamos o caminho que ele estabeleceu para nós como o melhor caminho? Será que de verdade nós confiamos de que a voz do pastor nos guiando, ela de verdade vai nos levar para um lugar bom? Ou nós estamos cedendo a vozes estranhas que vivem nos prometendo que existe uma vida melhor e um mundo melhor do que o que Jesus Cristo tem oferecido? Jesus disse que não existe. A pastos verdejantes, só Ele conduz. A águas tranquilas, só Ele conduz. A ausência de temor, ainda que nós tenhamos que caminhar pelo vale da sombra da morte, só Ele tem para oferecer. Que vida melhor que essa pode nos ser oferecida? Uma ovelha é ovelha, ela ouve a sua voz. Ele conhece ela porque ele pagou o preço para comprá-la. E ela, na sua caminhada, ou no restante da sua caminhada nessa vida, ela vai caminhar sendo guiada pelo bom pastor, porque ela confia nele. E ela sabe que ele tem um caminho melhor e tem um fim melhor para a sua existência. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. E queremos Te agradecer por tamanha segurança, por tamanha certeza, por tamanha esperança que a obra do Teu Filho traz ao coração de todo aquele que de verdade crê, Senhor. Infelizmente, na nossa caminhada temos visto muitas pessoas e ouvido muitas pessoas que creram de mentira, Senhor. Creram na mentira
quando ouviram outro evangelho que as fazem confiar na sua própria obra pessoal como fundamento de esperança da salvação. Por outro lado, nós temos aquele grupo que ouviu de verdade que a obra da salvação foi realizada totalmente pelo Senhor, mas eles não conseguem olhar para a eternidade ainda professando isso e ter certeza que eles vão adentrá-la por causa daquilo que o Senhor fez. Mas nós queremos te agradecer pelo teu Espírito, que aplicando a tua palavra ao nosso coração nos deu essa certeza firme. Por isso que o Senhor venha trazer essa certeza para aqueles que ainda estão em dúvida, Senhor, para aqueles que ainda estão ouvindo vozes estranhas e ouvindo essas vozes como se elas tivessem a mesma autoridade que a tua voz. Abre o entendimento deles, Senhor, abre o discernimento deles, a fim de que eles consigam, ó Deus, filtrar aquilo que é a tua voz e aquilo que não é, a fim de que eles possam, mesmo nessa carreira, com o pecado tão diante de nós, nos assediando, e as lutas dessa vida tentando nos fazer impedir de chegar à linha de chegada, Deus, que eles, Senhor, venha abrir os seus olhos, a fim de que eles corram a sua carreira olhando para Ti, Senhor, sabendo que qualquer esforço que nós façamos durante a nossa carreira vai valer a pena pela recompensa que nos aguarda no final. Por isso que o Senhor venha nos ajudar a sermos ovelhas de verdade do Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha nos transformar para sermos ovelhas de verdade do Senhor, que ouvem a Tua voz. O Senhor as conhece e elas confiam em Ti, a ponto de Te seguir durante todo o restante da sua vida. Que eu seja essa ovelha, Senhor. Que os Teus filhos e filhas que estão aqui se tornem essas ovelhas que ouvem a Tua voz. O Senhor as conhece e elas vão Te seguir até o fim. Recebe o nosso louvor por isso, porque não podemos nos gloriar disso, Senhor. Se estamos nessa jornada, a honra é Tua, a glória é Tua, o louvor é Teu, e o poder que nos colocou na caminhada está nos sustentando e vai nos colocar no Teu reino eterno, também pertence a Ti. Por isso, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Terça-feira teremos o nosso